Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Mais. Você já sabe, aqui nós falamos de pessoas. Sim, o meu e o seu comportamento revelados no ar aqui no programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e tenho a honra de ter sempre ao meu lado ela que é co-criadora deste programa. Eu tô falando da minha esposa, Grazi Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fala Mais. O programa de hoje, rapaz, vai render polêmica. Nada. Eu acho que vai. Benefício, é benefício o programa Vai de ser hoje. maravilhoso e polêmico ao mesmo tempo. Prepare-se, você que está nos ouvindo. Fale mais sobre os nossos convidados, meu amor, por gentileza. Hoje, Guilherme, nós estamos aqui com um casal. Nós estamos aqui com o Adelmo Júnior e a Manu. Esse casal de engenheiros que viralizou na internet com vídeos divertidos no TikTok e Instagram, alcançando mais de 300 mil seguidores. Mas, no meio dessa jornada, nós tivemos alguma coisa que aconteceu aí com eles, que é o que eles vão contar aqui para nós, que eles decidiram de parar os conteúdos de entretenimento e mudaram o nicho de atuação. Hoje, eles atuam como mentores de casais, falando sobre relacionamento saudável, e esse tema é o tema do nosso programa de hoje. Sejam muito bem-vindos, Manu e Adelmo. Obrigado. Obrigada. Nós estamos muito honrados com o convite de vocês, muito felizes aqui em poder participar do programa. É uma honra gigantesca, né? Quando vocês convidaram a gente para vir na hora, né? Eu já falei com a Manu, pô, a gente tem que ir, cara, não tem como negar, né? Tanto que a ideia era vir pro Dia dos Namorados, não deu, mas a gente sempre dá um jeito e hoje a gente está aqui. E foi muito bom que deu certo essa agenda. Eu quero dizer para vocês que a gente está muito feliz de tê-los aqui. É um privilégio poder ter vocês aqui. Para você que é da nossa audiência, principalmente aqui da região do Alto Vale, que nos acompanha pela Rádio 93.3 FM, o Adelmo e a Manu, eles se tornaram grandes amigos, meu e da Grazi. O Adelmo, inclusive, é meu coach. Eu tenho um prazer enorme de poder contribuir com o desenvolvimento profissional e da vida pessoal dele também. E hoje eles trabalham ajudando casais a resgatar o seu relacionamento, a restaurar o casamento. E é exatamente esse o tema do nosso programa de hoje. Eu queria muito poder trazer esse tema, porque eu acho que tem muitos casais que precisam ouvir o que vocês têm a dizer, como nós um dia já precisamos. Com certeza. Então, justamente esse é o motivo de trazê-los aqui. E só para você também ainda entender, eles têm uma filha pequena de apenas 6 meses de vida, a Heloísa, que inclusive está aqui no estúdio. Então, se por acaso você ouvir um chorinho ou uma risadinha de bebê, você já sabe que é a filhota do Adelmo e da Madu. Por isso que tem toda essa questão da agenda, eles tiveram que se programar muito bem para poder estar aqui com a filha, e a gente está muito feliz que deu certo. E claro, minha Grazi, a gente quer entender essa história. Mas com certeza. De engenheiros, vocês continuam atuando no ramo de engenharia. Continuar. Mas, em paralelo, vocês estão auxiliando casais a restaurarem os seus casamentos. É que veja, pessoal, eles viralizaram na internet com outro tipo de conteúdo. Era Exato. meme, era conteúdo divertido, piadinha, entretenimento. Exatamente. Viralizaram. Alcançaram mais de 300 mil seguidores no Instagram, no TikTok, acho que talvez até 1.100.000. 1.100.000 no TikTok. E aí, de No repente, YouTube também tem 185 mil. inscritos, 185 mil inscritos no YouTube. Então, com certeza, você que está nos ouvindo nesse momento, talvez já viram um vídeo Talvez já do viu. casal. Exatamente, talvez já viu o vídeo, talvez até do Do- modelo anterior, que era de Quem ainda recebe de alguma plataforma. Olha aí. E de repente vocês pivotaram, mudaram. Não, a gente não vai mais falar, não vamos mais fazer piadas, não vamos mais falar de entretenimento, vamos falar de relacionamento. O que aconteceu aí, meu amigo Adel? Esse de repente não foi tão de repente assim, né? Certo. Bom, lá do início, nós nos conhecemos então na faculdade de engenharia, Manu, minha caloura. A gente começou a namorar, e logo depois de alguns anos, assim, bem resumidamente, ela foi morar comigo.
E só que eu era um cara que estava muito disfuncional, vamos dizer, né? Andava em lugares errados com pessoas erradas. E isso, eu tinha uma certa mentalidade diante disso, né? De como o homem deveria tratar a mulher e como deveria ser e tudo mais. E então, em 2020, a gente junto, eu tive uma mudança radical na minha vida, né? De comportamento, porque eu quase perdi a minha mulher, a minha então noiva, né? Na ocasião. E com essa quase separação, foi um forte impacto emocional na minha vida, aonde me fez abrir os olhos. Opa, peraí, eu tô errando e muito, que eu não quero perder a minha mulher. E nesse processo, eu tive uma verdadeira transformação de mentalidade, e porque eu queria resgatar aquilo que estava Adormecida. exatamente Quebrado. que estava quebrado, aquela casa totalmente, né, com goteira por tudo que é lado, toda quebrada, né? Cheio de infiltração. Cheio de frustração, de tudo. Piso quebrado, literalmente uma casa abandonada, né? Então, com isso, eu tive que resgatar. Só que eu não tinha nenhum embasamento para como fazer para resgatar. Então, eu comecei primeira coisa que eu fiz, trouxe Deus para o nosso relacionamento. Não que não tinha antes. Né? Em 2014, nesse meio tempo, nós nos batizamos nas águas. Eu já era convertido, a Manu já também, mas a gente, de fato, tivemos um batizado ali. Então a gente tinha um convívio na igreja, mas aquela coisa, né? Balada, festa, gente junto, tal, e igreja, e ficava meses, assim, enfim. Nessa transformação, eu comecei a, então, orar muito e pedir muito, né, para que Deus me desse um caminho. E o caminho que eu tive foi de mudar literalmente e dar significado positivo para o nosso relacionamento. Não que eu não desse antes, mas dar um significado de viver um relacionamento saudável, um relacionamento com princípios e valores, de acordo com a palavra. E então eu consegui resgatar, né? Comecei a mudar meu comportamento com ela, minhas atitudes com ela, e com isso, depois de alguns meses, ela entendeu, viu, né? Foi um processo. É um processo, pessoal, não é do dia para noite. Tem pessoas que pensam que, Adelmo, tem gente que manda para mim, Adelmo, meu casamento tá horrível, não sei o que. Vou lá e falo, tem que fazer assim, 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 tem que ter paciência, né, amor? Tem que ter paciência de que vai dar certo, só que tem que ter um plano, metas e aguardar. As pessoas querem do dia para noite, não é do dia para noite. Tem que ter paciência e persistência. Bom, nisso eu consegui resgatar o nosso relacionamento e eu entendi que o que aconteceu foi muito forte para nós, porque a gente se uniu de vez, né? A gente se uniu de vez, assim, cara, se blindaram. Nos blindamos e foi um elo forte que criou ali. E respondendo a tua pergunta, Gui, a gente estava fazendo conteúdo de humor de casal, que é o dia a dia do casal, tal, só que no meio do conteúdo tinha muita coisa que a gente fazia de crítica dela batendo em mim, porque eu fazia uma piada, ela batia em mim, né, amor? E com isso a gente estava vivendo um casamento saudável, que não existia aquilo que a gente fazia no humor, porém a gente estava influenciando as pessoas a fazer aquilo. Estava incongruente. Que é aquela piadinha com fundo de verdade que tem nos relacionamentos. Isso. Né? Isso. Aquela provocação, aquela cutucada, a mulher que faz piadinha com o marido na frente dos amigos do marido, o homem que trata a mulher também numa certa brincadeira, mas colocando ela numa posição inferior também na frente dos outros, para mostrar que ele é o mandão. E aí vocês faziam conteúdos assim que no fim viraliza, porque é um engraçado querendo, né? e lida com o senso comum. Sim. Né? E aí a galera acabava compartilhando, mas vocês perceberam que não conectava mais com a essência de vocês. É isso? Exatamente, porque aquilo era comum, mas não normal, né, amor? Exatamente, não era o que a gente vivia há um bom tempo no nosso relacionamento e nós começamos a nos incomodar com isso. Nós falamos, nossa, nós temos um relacionamento tão bom, como que a gente está influenciando as outras pessoas a normalizar coisas que não são normais? Como, por exemplo, fazer um vídeo em que o homem está olhando outra mulher no Instagram.
E isso não é normal, isso não deve existir dentro do relacionamento. E a gente fazia, o pessoal dava risada, gostava, mas estava totalmente incoerente com o que a gente vivia. Então ali nós decidimos mudar e mostrar o que a gente vive, o que deve ser, né, um relacionamento bom. E que sim, que pessoas, casais, podem ter bons relacionamentos. Com certeza, pode ser transformado o relacionamento, basta ter a decisão, né? Ô, Manu, você é de Caçador, é isso? não? Caçador, isso. Você, Adelmo? Itapema. Itapema. Hoje, ambos moram em Itapema. Né? Isso. Quem quiser já de cara, se alguém está curioso para verificar, conhecer a rede social de vocês. Hoje, sobre o relacionamento, né, na minha, que é nossa, né, mas hoje eu assumi mais, porque a Manu hoje está mais na questão da maternidade. Maternidade totalmente, né? Justíssimo. Nós temos uma filha, como o Gui já falou, de 6 meses, então agora eu estou me dedicando para a maternidade. Aí no meu Instagram, o conteúdo está mais voltado à maternidade, relacionamento está no do Adel. Tá, o meu é @euadelmojr, para quem quiser seguir, euadelmojr. E o meu é Manu_K Vieira. Manu_Cavieiras. Ótimo, ótimo. Já seguem lá, pessoal. Eu gostaria que vocês trouxessem exemplos de relacionamento comum, mas não normal. Eu gostei muito que você falou isso. Tem coisas que são comuns, que a sociedade entende como comum e já quase que tolera como normal. Mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Vocês têm alguns exemplos? Bom, o que a gente falou ali, né? Piadinhas de baixo calão entre o casal, onde acaba saindo talvez um tapinha, um desrespeito, né? Isso acaba sendo comum, mas isso não é normal. Ótimo. Qualquer tipo de agressão, seja ela bem fraquinha ou forte, não caracteriza algo normal. Mas pode ser comum dentro de um relacionamento. Outro exemplo que posso dar. Outro exemplo é algo que a gente comentou agora aqui também, né? Que os homens falam de outras mulheres, olham para outras mulheres, desrespeitando a sua esposa. Isso é comum, mas não é normal. Isso não deve acontecer nem do lado do homem, nem do lado da mulher dentro do relacionamento, né? Uma coisa que nós fazíamos muito nos vídeos, eu gritando com o Adel, né, batendo, como ele falou. Não é normal num relacionamento você gritar um com o outro. Deve haver amor, deve haver respeito, deve haver muito diálogo, mas não grito, não briga. E isso a gente fazia em praticamente todos os vídeos, né? É comum, mas não é normal, não deve acontecer num relacionamento saudável. Isso acaba abrindo brechas no relacionamento também, né? E quando o relacionamento, tu permite que, um relacionamento de casal, né? Permite que brechas são abertas, como eu estar sentar numa mesa com pessoas que só falam sobre outras mulheres, mostrando foto de outras mulheres. Isso é uma brecha que eu abro no meu relacionamento e ali entra, então, o inimigo, que acaba afetando diretamente. Mesmo que eu possa estar numa mesa sozinho, sem ela, lá em casa, eu num local com outras pessoas, amigos, vai afetar o nosso relacionamento. Assim como acaba sendo algo que é pecado. E o pecado invadindo um relacionamento, ele não perdura. Ele acaba sendo destruído, né? Porque o inimigo, ele entra para roubar e matar. Se me permite, eu falei que esse programa ia acabar sendo polêmico de alguma forma. Mas eu vou trazer aqui algo que talvez possa ser comum, mas não normal, e eu quero saber a opinião de vocês. Tá? Pornografia. É comum, mas não é normal. Não, a pornografia é um dos principais atos de um ser humano, né? Porque não é só pelo homem, porque muitas pessoas pensam que é somente o homem que pratica pornografia, mas tem muita mulher que pratica pornografia. E uma vez praticando isso, com certeza ali é uma brecha gigantesca que entra no relacionamento, porque é muito espiritual. A pornografia, a pessoa, ela disponibiliza um tempo e energia para estar olhando outra pessoa e desejando aquela outra pessoa, né? O desejo, ele acaba vindo. Então, isso acaba sendo algo que é muito comum. Bom, não dá para generalizar, mas é uma porcentagem muito alta, 90% para mais de pessoas, homens principalmente, que praticam. Então, isso é comum, mas
Não deveria ser normal. E em relação a isso também, a gente tem a questão, quando vocês falam que a gente abre brechas. Muitas vezes a mulher, ela não visualiza a pornografia, mas só o fato de ela pensar, eu vou me separar. Eu vou, não aguento mais. E vai falando, vai manifestando isso, mesmo que seja em pensamento, hoje a gente sabe o poder que isso existe. Então, talvez você já está declarando algo sobre o teu futuro. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado em relação à nossa comunicação, pensamento, porque isso é brecha para o inimigo, como você mencionou agora. Com certeza, já puxando o que a Grazi falou, o que acontece muito, principalmente no meio das mulheres, não que não aconteça no meio dos homens também, mas as mulheres se reunirem e começarem a falar mal dos seus maridos. Isso é muito comum e é totalmente errado, porque você declara isso. Então, em vez de você fazer oração, de você declarar coisas boas sobre a vida do teu marido, declarar o que você quer que ele se torne, você declara apenas coisas ruins. E o que acontece? Vai piorando o teu relacionamento e pior. Você está falando isso para outras pessoas, né? Então, isso é uma situação bem complicada e muito comum também. É aquele desabafo errado, né? Eu vou desabafar com a minha amiga porque meu marido... E isso acaba abrindo ainda mais margem para que o teu casamento piore. Porque, geralmente, quando vai desabafar com alguém, a mulher ou o homem, vai desabafar com alguém que geralmente é solteirão já há tempo. Aí já começa por aí. Uma solteirona, um solteirão que vai lá e fala assim, amiga, se não tá dando certo, termina. Separa. Banalizou-se a separação. Sim, virou descartável. Os relacionamentos hoje em dia estão descartáveis. Tanto que é difícil tu ver um casal jovem casado há tempo, né? Jovem, 40 anos, já casado há bastante tempo. Tem muita gente se separando, casando novamente. E casando mais tarde também. Casando mais tarde, né? E eu fui um exemplo disso, porque no nosso relacionamento, nós nos casamos na igreja, né? Não foi na igreja, foi na praia, mas com a bênção de Deus e dos homens, agora em 2023. Nós fizemos agora em maio, 14 anos juntos desde o início do namoro. Mas antes eu era uma pessoa que, pra mim, casamento não tinha necessidade. Pra que casar, cara? Eu falava pra ela, o sonho dela. O sonho, geralmente, praticamente todas as mulheres têm o sonho de casar, de véu e grinalda. Cara, eu também já tive essa crença. Só pra gastar dinheiro. Só pra gastar festa para os outros. Crença limitante. Vamos engraçada, né, cara? Por que não pega esse dinheiro? Pra que ficar dando comida e bebida pros que é outros? fruto do que a gente vem crescendo ouvindo. Exato. Da influência que a gente vê na televisão. Que Totalmente. Não, pra quê? Se junta aí, tá tudo certo. Morar junto já tá casado. Que cresça. Demais. Qual foi? Medíocre. Pior é que ele me convenceu disso. Mas a gente pessoal. Eu convenci ela disso e quando eu tava tendo essa transformação, tipo, ela quer tanto, foi algo muito de Deus. E eu cheguei e comecei a cogitar, cara, por que não casar? Por que não? Não importa se a gente gastar muito. Eu vamos casar. Aí era aniversário dela, 2020, eu já tava num processo de mudança. E eu cheguei aquele dia lá e falei, cara, vamos casar assim. Eu já vinha de um tempo, né? Eu fui em 2020, dia 10 de dezembro, pós-pandemia, pós não, né? Tava ainda. Mas era aniversário dela. Ok, a gente ia numa janta, num bistrô top. Naquele dia à tarde eu peguei o papel, tudo que precisava, uma relação de todos os documentos que eram necessários para casar. Eu tinha dado presente para ela naquele dia e tal, e somente nós dois fomos para essa janta. E tava tudo ok. A gente sempre... Uma coisa que nunca faltou no nosso relacionamento foi amor. A gente sempre se amou muito, muito, muito. Brigava pra caramba, era uma loucura. Era assim, totalmente... Disfuncional. Mas a gente sempre se amou demais. E então a gente estava super feliz naquele dia. A Manu ama fazer aniversário, ama comemorar aniversário. Isso é maravilhoso. Claro. Sim. E aí eu tinha uma surpresa. Pro final da janta, tirei um papel depois, né, de a gente já ter jantado, comido ali a sobremesa, tirei um papel. Aí ela, o que é isso? Eu falei, bem, ela, mas isso aí são os documentos necessários pro nosso casamento. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, olha pra quem pra falar, eu não quero mais casar contigo. Foi exatamente Você assim. deu essa resposta? Foi. Cara, tipo, Mas deixa eu explicar o porquê que eu dei essa resposta. Eu dei essa resposta porque até então o nosso relacionamento estava disfuncional, muitos anos juntos, já morando juntos,
E eu cheguei naquele ano e comecei a pensar, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Eu comecei a analisar e eu cheguei na conclusão, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Porém, como o Adamo falou, sempre teve muito amor no nosso relacionamento. Então, eu estava decidida a terminar, mas estava vivendo um processo muito difícil de me preparar para a separação, realmente, para falar para ele que eu não queria mais. Então, eu estava nesse processo. Quando ele veio com o papel, eu pensei, não, eu sei que eu não quero isso para minha vida. Preciso falar isso pra ele. Mas a partir daí que teve a grande transformação no nosso relacionamento. Como é que você reagiu? Foi o impacto emocional, cara. Eu não sei se tu já foi naquele brinquedo que tu tá em pé E de repente o chão e o chão abre, cai. Literalmente. Só que eu não caí numa água de boa, foi pancada, né? Foi forte, cara, foi forte. Ali, tipo, basicamente, ali naquele momento, quando eu paro pra lembrar, foi uma explosão e ficou aqueles unidinhos. Aham. Caraca, cara. Puta, né? Daí eu já, tipo, sabe, tipo, tava felizão e... E como é que você convenceu ela do contrário? De casar? Claro. Ela chegou pra você e falou, eu não quero mais de casar. Isso foi 2020, dezembro. Ali eu comecei, então, que eu falei no início, a buscar a Deus muito mais, Entendi. a trazer ela pra orar comigo todo dia, que a gente não fazia, até então nunca tinha ajoelhado junto pra orar. Comecei a puxar ela, comecei a tratar bem, melhor do que já tratar, porque eu nunca tratava mal, né? Eu não tratava mal, senão a gente não estaria junto tanto tempo. Mas eu não tratava como ela deveria e merecia ser tratada. Eu não fazia o que eu deveria, o que o homem deve fazer, né? Então, eu comecei a mudar atitudes diárias do cotidiano de um casal. Na verdade, me chamou a atenção uma fala do Adelmo e uma fala da Manu. A primeira fala foi a do Adelmo quando ele disse assim, opa, eu percebi que eu precisava realizar mudanças de comportamento para fazer o resgate do meu relacionamento, certo? E eu quero que você comente sobre isso. Mas também, depois a Manu já pode estar engatando, Manu, que você também, quando ele te fez a surpresa de amor no dia do teu aniversário e você negou o pedido de casamento, Cara, isso é muito forte. isso é muito forte. Só que é uma consciência que muitas mulheres não têm. E elas falam sim. E a partir daquele sim, o relacionamento já começa de uma forma errada, né? A construção do matrimônio. Quando você chegou a esse ponto, o que te fez pensar? Obviamente que você viu que o seu relacionamento não estava de acordo com aquilo que tu queria viver para a vida toda. Uhum. Mas como é que tu chegou à conclusão de que, opa, agora vale a pena? Uhum. Tá? Podemos começar não pro sim. Do não Sim. pro sim. Certo. Então, quando eu tomei esse não quero me casar contigo, pensando que ela ia me dizer um sim, né, já que era um sonho, já que era um sonho, né, ela falava durante tanto tempo, ela queria, eu entendi que o erro estava comigo, que tudo que estava acontecendo eu era o culpado. Ali eu assumi uma autorresponsabilidade, a responsabilidade, né, do que a gente tá vendo. Tudo que a gente tá vendo, 95% era culpa minha, sabe? Então, nisso eu comecei a mudar os meus comportamentos de fato, como tratar ela como deveria e tudo mais. E é isso que um casal tem que fazer, que uma pessoa tem que fazer. O indivíduo Olha a dica aí, tem que pessoal. fazer. Primeira dica. Primeira dica, assumir sua responsabilidade, ter autorresponsabilidade. Ou seja, se o casamento tá ruim, eu sou o culpado disso. Ah, mas a culpada é minha esposa. Não, meu amigo. Se você assumir sua responsabilidade, com certeza você é o culpado de... Ah, ela tem culpa também? Pode ser. Ela, então, vai entender que ela também tem a responsabilidade dela se o casamento não está bom. Mais uma vez, eu assumindo minha responsabilidade, ou você assumindo sua responsabilidade, tua esposa, teu esposo, ela vai chegar no ponto que ela vai ver, poxa, olha só, ele entendeu que ele tá errado, tais pontos, ele tá consertando isso. Pô, o que acontece? Naturalmente acontece a pessoa acaba tendo essa influência do próprio esposo ou da esposa. Poxa, ele tá mudando, pô, eu poderia mudar também.
E é meio que automático, a pessoa acaba assumindo sua autorresponsabilidade também, né, amor? Com certeza, que foi o que eu notei. Ele começou a mudar. De início eu pensei, ok, ele vai ficar 2 semanas e vai voltar a ser daquele jeito como era. Então, na verdade, o início eu nem dei bola quando ele mudou. Por isso que a gente fala que é um processo e você tem que estar preparado para aceitar o processo. Porque ele vinha, ele me agradava, ele trazia um presente, ele tinha atitudes de carinho. E eu só falava, tá, dava um sorrisinho ali. Eu não era estúpida, eu não era ignorante com ele, mas eu também não era querida, não me iludia. Eu falava, não vou me iludir dessa Estava vez. racional naquele momento. 100% racional. Só que isso foi passando meses, por isso que eu falo, é um processo, meses, e ele continuou, cada dia melhor. Aí eu falei, opa, tem algo diferente aí. Tem algo diferente, eu acho que dessa vez é pra valer. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu vou conversar com ele. Como eu já estava na decisão da separação, eu falei, não, eu não vou mudar, eu não vou me dedicar para o relacionamento novamente para ser por pouco tempo e ele voltar a ser o que era antes, vamos conversar. E aí nós tivemos um diálogo, que é muito importante. Eu falei para ele, olha, eu quero saber se agora é de verdade. Eu notei uma mudança diferente em você, eu notei que você tá cada dia melhor, mas eu não quero me iludir com isso. Então, você seja sincero para mim, se você vai fazer agora para valer. Se é para sempre assim ou se você vai voltar a ter as atitudes que você tinha antes. E fui muito sincera com ele. Eu falei, eu coloquei um muro no nosso relacionamento. E eu não vou tirar esse muro se você não me passar a confiança. Vestiu a armadura. Uau. Totalmente, totalmente. E aí, Quantos e quantos relacionamentos nós estamos passando por isso nesse momento? Pessoas que estão nos ouvindo, se identificando com isso. muitos. Que- Isso acontece muito. Isso entra o quê? A assumir a responsabilidade, e aí entrou o quê? A admiração. Ela começou a me admirar o que eu estava fazendo. Nisso, o muro que estava ali foi se quebrando aos poucos, porque houve uma comunicação. A gente começou a nos comunicar de forma devida. Como um casal deve se comunicar? Nisso, ela começou a voltar a ter a confiança em mim. Porque eu respeitava ela, mas eu desrespeitava também. Porque eu priorizava outras coisas, antes da minha mudança. Priorizava amigos, priorizava futebol, priorizava, enfim, coisas somente olhando para mim. Se tivesse a gente fazendo o que eu gostava, tava tudo ok, mas eu não fazia o que ela gostava. E se um só quer fazer, só olhar para si, pro seu quadrado, não vai. Então também tem que ter essa parceria, né? A porta Então, do outro lado começa a desgastar. exatamente. Então, o que a gente sempre fala, né? Eu costumo fazer o que ela gosta e ela costuma fazer o que eu gosto. Logo, os dois vão estar felizes. Muito bom. Entendeu? Sabe que esse lance da autorresponsabilidade, ele cai muito bem com o seguinte aspecto. Tem 4 coisas que fazem o ser humano mudar. Dor, desejo, medo ou constrangimento. E apenas essas 4 coisas. Então, talvez o seu casamento esteja vivendo um momento em que você esteja constrangido, em que você esteja percebendo, cara, não tá certo isso que eu tô fazendo. E aí, pelo teu constrangimento, você busca uma mudança. Talvez você esteja passando por um momento de dor, algo muito forte que aconteceu, você vai buscar uma mudança. Talvez seja o medo de perder, o medo de acabar, ok? Só que talvez o seu caso seja de uma conduta na sua cabeça tão correta dentro do teu relacionamento que você não tem dor, você não tem medo e você não está se constrangendo, porque você até então está fazendo tudo certo. Só que a outra pessoa está errando. Aí você quer que o outro mude. Aí eu te pergunto, você quer ter um relacionamento restaurado? Quero. Então mude pelo desejo. Mude pelo desejo. Assuma a autorresponsabilidade. Mas, Guilherme, eu tenho que mudar. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sou respeitosa ou respeitoso. Eu sou gentil. Eu sou... Me submeto muitas vezes. Sempre há algo a ser feito. Porque sempre que um relacionamento está em ruínas, a responsabilidade é mútua. Exato. Essa é a minha visão. Certeza, com certeza. E nós passamos por um ruído, né? A gente fala isso por experiência. A gente sabe da sua experiência. E quando aconteceu isso, foi essa questão que o Guilherme falou. Eu, na minha situação, na minha linda cabeça, estava tudo certo. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, estava tudo certo. Então, a responsabilidade caiu sobre quem? Sobre o Guilherme. Só que no processo que a gente se afastou, porque a gente teve esse momento onde nós vivemos separados
para entender, e na minha cabeça, baseado nas minhas crenças, estava definido que nós teríamos terminado o nosso relacionamento, e por uma busca dele, a gente realmente, foi o que a Manu falou, a gente resgatou, a gente já tinha 2 filhos, então é algo que também acabou pesando, mas eu também trouxe para minha realidade que eu não era mulher perfeita. E isso que eu tô falando aqui é muito verdade, mulheres, porque nós nos colocamos no mundo onde a gente entende que por trabalhar, por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, por não fazer algo de errado, a gente está sendo perfeita. Perfeição não existe, mas também existe muita falha aí nessa perfeição. E eu comecei a entender que eu não tinha o cuidado que o meu marido precisava, eu não dava a atenção que ele realmente gostaria. Então eu falo, o Guilherme, a gente tomava café da manhã juntos, ele comia ovos mexidos, né? Que ele sempre, até hoje ele come. No almoço, eu trabalhava o dia inteiro, eu não ia para casa. Ele comia o quê? Ovos mexidos. E à noite, eu tava de saco cheio, eu queria dar banho nas crianças, queria fazer as crianças dormir, e não tinha vontade de fazer janta. O que ele comia? Ovos mexidos. E quem fazia? Era ele. E isso não foi um dia. A gente entende que tem famílias que passam por essa rotina e tá tudo bem. Só que no nosso caso, nós tínhamos condições de fazer diferente. Só que faltava o quê? Esforço. Só que eu não queria sair do meu comodismo também. Então, quando aconteceu essa ruptura, além de ele ir buscar, e ele me trouxe muita consciência, porque ele foi buscar a mudança, e eu comecei a entender, ele tá buscando a mudança pelo que ele entendeu estar errado. Mas e eu? Aonde é que eu vou mudar? E aí que aconteceu uma grande transformação também do meu lado. Não Que foi exatamente aquilo que vocês falaram. Ao perceber a minha mudança, o meu exemplo acabou reverberando na vida dela. Porque ela começou a olhar pra ela e falou assim, ok, ele tá mudando, tá, mas e eu? Tô fazendo o quê? Ele tá fazendo a parte dele, mas eu também tenho que fazer a minha. Então, foi aí que a gente conseguiu, de forma, como vocês inicialmente falaram, a gente se uniu ainda mais de uma forma que eu e ele até então achávamos que não era possível, porque até então era ótimo, né? Mas ficou melhor ainda, e hoje nós somos blindados também. Foi exatamente isso que aconteceu com nós. Como eu tava falando... A história de vocês Se assemelha. se assemelha muito à nossa história. Por isso que eu digo que deve ser a história também da grande maioria dos casais, ou de muitos casais. Quando a gente teve aquela conversa, ele deixou claro pra mim que ele tava mudando realmente, de verdade, seria pra sempre essa mudança, essa busca por melhora. Aí foi um momento que eu falei, peraí. Então, ok, agora eu tenho que fazer a minha parte. Ele tá fazendo a dele, mas eu também tenho que fazer a minha parte pelo nosso relacionamento. E aí eu comecei a mudar, porque hoje, quem me vê hoje, não imagina como eu era. Eu era uma pessoa extremamente sem paciência. Eu era aquela mulher que não tinha diálogo, eu gritava. Qualquer coisa que ele viesse falar comigo não dava pra conversar. Era grito. Eu era extremamente brava, meu Deus, eu não tinha paciência com nada. Eu era aquela mulher que queria fazer a parte do homem. Hoje a gente tem muito claro que sim, o relacionamento é formado por um homem e por uma mulher, e cada um tem o seu lado, que é importante igual, mas são tarefas diferentes dentro de um lar. Não era o que eu fazia, eu queria fazer a parte dele, e eu gritava. Então eu me transformei de uma maneira absurda, e busco todos os dias melhorar e me transformar cada vez mais. Então, através da transformação dele, eu busquei a minha melhora também, e foi aí que o nosso relacionamento começou realmente a se transformar. Porque as pessoas pensam que o relacionamento é uma disputa. Tem muita disputa dentro de um relacionamento. Isso é muito forte. Só muito que um casamento tem que ser visto como um time, como uma dupla, e andar na mesma direção, sabe? Os dois jogam no mesmo lado, não um contra o outro. Exatamente. Não é uma competição. Exatamente, não é competição. E é o que acontece na grande maioria dos relacionamentos, uma competição. E pra depois um poder jogar na cara do outro. É Com porque certeza. também eu ponho dinheiro nessa casa. Aí a mulher às vezes quer ganhar mais pro cara pra daqui a pouco ela poder dizer, não, senhor, eu ganho mesmo ou até mais do que você. Se eu não fizer comida, tu não come. Se eu não fizer comida, tu não come. E assim, Mas se eu não trabalhar, não tem comida na mesa. Aí vira aquela disputa. meu Deus. Ah, Isso é... olê. Isso é... Muito tema. polêmico, até porque hoje em dia o mundo
fala para as mulheres que elas têm que tomar o papel do homem. Essa é a verdade que acontece. A gente sabe. O mundo chega e fala para a mulher, você tem que tomar o papel do homem. Isso tá Em outras, né, de outras maneiras, com outras narrativas, mas é basicamente isso. A questão, já que é polêmica, eu vou falar. A questão Fala. do feminismo. Fala, Gente, Manu. isso Fala. destrói mulheres. Eu sei porque lá nos meus 20 anos eu era feminista, nem sabia o que significava, mas me considerava. Ele não tinha que abrir a porta do carro pra mim, por quê? Porque eu tinha mão. Gente, isso é ridículo. Uma mulher quer ser cortejada, sabe? Então, a partir do momento que você entende o teu papel no relacionamento, isso é transformado. Hoje eu amo, hoje eu não faço nada. Se tem um quadro que vai cair na nossa casa, quem vai arrumar é ele. Pronto, eu fico sentada lá, belíssima, eu faço o meu papel, ele faz o dele, e é isso. Manu, agora que tu quer ser polêmica, eu vou polemizar. Mas eu queria entender qual é a tua visão quando a gente ouve as pessoas falarem, porque a mulher deve ser submissa ao homem. Qual é o sentido dessa palavra, submissão? Pra ti? Porque é bíblico isso, né? Tá lá em Efésios Exato. 5:22, que a mulher em tese tem que ser submissa ao homem. Como é que você vê isso? Então, o que que acontece? Eu já tive duas visões disso na minha vida, né? A primeira é totalmente errada, que é a visão do mundo. Quando você escuta, a mulher tem que ser submissa ao marido, e você não tem o conhecimento da palavra, dos princípios bíblicos, você pensa, o quê? Homem mandar em mim? Não, jamais. Mas a questão da submissão perante a Bíblia é que o homem, ele deve amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. O homem deve dar a vida pela sua esposa. Então, a partir do momento que você é submissa a um homem que vive e segue esses princípios bíblicos, que graças a Deus é o caso do meu marido, e eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho em falar que sim, sou submissa a ele, porque ele dá a vida por mim. Ele vai fazer o melhor para mim. Se tiver qualquer perigo acontecendo, é ele que vai se jogar na frente para me defender. É ele que guia a nossa casa. Esse é o papel do homem. O homem é o provedor, é o protetor, é ele que vai guiar, ele é o sacerdote do nosso lar. A mulher, ela é que vai transformar a sua casa em um lar de amor, de harmonia, de paz. Então, qual é a questão? O mundo não entende que a submissão, você está ao lado de um homem que está te protegendo, que está cuidando de você. Não é um homem que vai te trata mal, não é um homem que vai bater em você. Não é isso. Não é ser submissa. Em nenhum momento a Bíblia fala para você aceitar uma violência, né? Ela quieta. Exatamente. Não existe isso. A submissão é você ser submissa a esse homem. Esse homem que te trata assim como Jesus amou a igreja. Quem não quer um homem desse? Quem não quer ser submissa a um homem desse, gente? É estar sob a mesma missão. É os dois estarem juntos num mesmo caminho, no mesmo propósito. Cada um fazendo seu papel dentro do lar. E o homem sendo aquele que traz a proteção espiritual, a proteção financeira, a proteção emocional. Proteção, no geral, em todos os contextos. Guardando a casa. Assim como Deus em primeiro lugar, o esposo, a esposa e os filhos. Deus cuida da família toda. O esposo está cuidando da esposa e dos filhos. A esposa está cuidando do filho. E vira uma coisa... única, né? Muito Exatamente. diferente. Então é estar sob a mesma missão. E eu acho que essa questão da mulher ter maior facilidade de aceitar a submissão, ela passa muito pelo comportamento do homem. Muito. Com Então, certeza. eu acho que a mulher, talvez, ela olha pro marido dela e ela vê um cara que fica mais fora de casa do que dentro de casa, um cara que fica mais no celular do que olhando nos olhos dela, um cara que se preocupa mais em jantar com os amigos do que jantar com ela, um cara que, enfim, não está cuidando da sua parte física, não está cuidando da sua parte alimentar, não está cuidando da sua parte... não está se alimentando religiosamente, pelo contrário, está se alimentando mais do mundo que qualquer outra coisa. Ela olha para esse cara e fala assim, eu vou me colocar sob a missão desse cara. Mas, cara, tô casada com ele, beleza, mas ele toca a vida dele aqui, eu toco a vida minha aqui. Quantos e quantos casais estão casados, mas cada um tá tocando a sua vida? Quantos? Quantos são E a casados? gente fala isso porque por um período, não tão radicalmente, mas nós também vivemos isso. Exato. Eu jamais deixaria de trabalhar. E não que a mulher tenha que deixar de trabalhar, não é isso. Mas eu sempre... Eu cresci ouvindo aquela frase, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Cresça, vai trabalhar e nunca dependa de homem nenhum. E aí, Eu tudo a ver, preciso- né, as crenças. E como é que eu vou depender de um homem que tá lá acomodado,
que tá mais fora de casa do que dentro de casa. Eu não me sentia segura, né? Eu tô colocando aqui a nossa realidade. E é por isso que eu trouxe esse Segurança exemplo. zero. Porque é o exemplo. Por isso que eu trouxe. Porque, gente, a verdade é que eu era extremamente imaturo. Eu falo pra Grazi, eu era uma criança cuidando de outras 2 crianças. Sim. Quando eu me tornei pai. Uhum. Eu era um guri. E muitos homens não querem amadurecer. Porque acham que essa conduta que tem é a conduta certa. É a conduta que tem que ser. Eu sou assim mesmo. Não vou mudar. Casou comigo assim, vai ter que aceitar que eu sou Meus assim. pais tiveram esse relacionamento. Meus pais eram assim, então. E aí, por isso que muitas mulheres estão se rebelando contra o conservadorismo. Por quê? Porque enxergam que o conservadorismo nada mais é do que um homem cachaceiro, um homem baladeiro, um homem autoritário que quer mandar no lar, que quer. E a mulher tem que aceitar tudo. Aí a mulher diz: eu não vou me aceitar, não vou aceitar essa condição. Mas quando você passa a viver num lar em que verdadeiramente o homem tem uma transformação, e aí, Adelmo, eu acho que a principal é a de mentalidade, que vai refletir no comportamento. Se não tiver transformação de mentalidade, eu vejo que é o que aconteceu comigo, Sim. tá? Não muda. Tá? E aí tem uma mudança, e o cara realmente começa a ter princípios e valores bem definidos, e realmente ele começa a colocar o lar como prioridade, verdadeiramente, e ele se torna um cara comprometido com o desenvolvimento da sua casa, se conecta mais com a religiosidade, né? Tem a mulher de fato como a sua principal parceiro, seu porto seguro. E a mulher começa a ver isso, ela fala: eu topo tranquilamente estar sob missão deste homem. Que é o que está acontecendo com vocês, você relatou, Manu, e que é o que eu sinto na minha esposa hoje. Uhum. Né? Hoje eu sinto ela confortável em não estar trabalhando nesse momento, em estar cuidando verdadeiramente do nosso lar, dos nossos filhos. Porque hoje ela olha... Chega de ovos mexidos. Hoje ela só no café da manhã agora. Hoje ela vê esse lar que a gente tem construído e ela fala: é isso que eu quero viver. É isso. E é uma honra pro cara. E pra mim tá sendo uma honra. maravilhoso. Eu tô me sentindo honrado, eu tô me sentindo bem grande. É como eu me sinto. Você se sente grandioso com isso. É maravilhoso, gente. O bom é você cuidar do que tá dentro de casa. Claro. Né? Mas a gente tem uma necessidade de validação externa. A gente tem aquela coisa que a gente esqueceu, que a gente cresceu ouvindo, né? Que o homem tem que ser o machão, não chora, que tem que ser o galo velho. É. Né? Quantas vezes a gente Machista, viu tem que ser isso? machista. Que é mulher, o pau mandado. Que é a tua mulher que manda, a tua mulher que diz qual é a hora que tu tem que voltar pra casa. Não, aí pra provar pros amigos que eu sou o bonzão, eu fico mais de 2 horas aqui. E aí causa uma briga em casa. Aí chega em casa. Desconforto de um Que é a tua mês, prioridade, 2. camarada. Aí o cara tá feliz. Qual? O cara tá feliz lá com os amigos, no bar. Chega em casa, uma guerra Lar quebrado. instalada, quebrado, tudo fraturado. E isso, a submissão, é quando a gente casa, né? Diz a Bíblia que a gente vira uma só carne. E uma só carne, no casamento, o que é uma só carne? As pessoas pensam: não é como assim uma só carne? É isso. Você está junto, fazendo o negócio acontecer juntos. Porque um avião consegue voar somente com uma asa? Se for só uma asa, ele não vai voar. Uma canoa só com... ele vai ficar dando círculos, não vai andar. Então os dois fazem só com remo. Então os dois remando com os 2 remos, o negócio vai para frente. Só que eu tô de um lado, ela tá de outro, eu fazendo minha parte, ela fazendo a parte dela, logo os dois estando Mesma na direção. mesma direção. A minha parte, provendo, ela fazendo, cuidando de casa, cuidando da minha filha. E talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja pensando, que está com o seu relacionamento fraturado, esteja pensando: muito lindo esse discurso aí, mas isso aí na prática não é bem assim. É possível, Quero ver. Gente, é É possível. possível, com É certeza. possível. Nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas que nós não imaginaríamos que seria possível de ser vivida. A mudança, ela vem de dentro para fora. E aí Não é de fora para que dentro. eu queria te perguntar, nesse caso, vocês podem ajudar. Com certeza. As pessoas podem contar com vocês, porque vocês Com têm certeza. ferramentas para isso, certo? Temos ferramentas para isso. A gente tô lançando daqui a alguns dias, talvez mais de mês aí, mas eu ainda não defini exatamente a data. Já tenho em ideia, né? Mas teremos o lançamento da mentoria, uma mentoria que eu vou fazer, mentoria Relacionamento Restaurado. Hoje a Manu tá mais no papel de maternidade, então nesse primeiro momento somente eu, mas será um conteúdo transformador, só que é uma transformação de mentalidade. Não vai ser um cursinho que você vai chegar lá e eu vou falar para você: olha, fulano,
Tu chegou em casa, tua mulher tá brava e te deu um esporro, age assim. Fala com ela assim, não, isso não funciona. Isso é um bônus, um pequeno bônus de como agora e que isso seria uma transformação de fora para dentro. Agora, a transformação é de dentro para fora. É você entender as suas emoções, o porquê que você age do jeito que você tá agindo. Por que que você fica no bar e fica 2 horas a mais para mostrar que é machão? Isso é mentalidade, isso é emocional. Qual é o vício emocional que tá por O trás? vício emocional por trás disso. Emocional que tá por trás. E é isso que eu vou ajudar a pessoa a encontrar. A Eu não vou falar para ela, você tá errando aqui. Não, a pessoa vai entender, mas é de uma forma muito leve e profunda, né? Uau. É profundo, o negócio é profundo. E não é, de fato, não é somente aquilo, faz assim, faz assado, dizer, não, isso não é. É algo muito grandioso. Vale a pena, gente. Eu recomendo, conheço. Adelmo, vamos lá. Vocês aqui e Manu, ao longo do programa, vocês deram pequenas dicas que são fundamentais. A primeira foi a questão da autorresponsabilidade. A segunda que eu captei aqui no ar é a comunicação. Um casal precisa saber se comunicar. Sim. E o que mais que vocês deixariam de dicas para as pessoas conseguirem olhar olho no olho, começarem a ter uma mudança e restaurarem os seus casamentos? Bom, existem várias vertentes, né? O respeito à comunicação, mas tem algo que as pessoas não se prendem muito, não se atentam, mas é ter uma visão de futuro em conjunto. Uma visão de futuro, porque o casal tá ali junto, não tem, tá só vivendo o presente e o passado. E a pessoa que doa muito seu tempo pro passado e somente pro presente, a pessoa, ela ou tá deprimida ou tá numa ansiedade. Só que a gente tem que pensar no futuro do relacionamento. A gente tem que pensar no futuro no relacionamento, não só no como a gente vai se tratar, mas como a gente vai crescer também. Financeiramente, em todos os quesitos. Então, saber como você está hoje, mas ter um plano e saber onde você quer chegar, isso é um ponto muito importante. E os dois juntos, né? Porque às vezes Os um dois quer uma juntos. coisa, o outro quer outra. Com e fica certeza. essa briga de novo, a competição. Com certeza. Não adianta eu querer ir para a esquerda e ela para a direita. A corda uma hora vai... Inclusive na política. Inclusive na política. Aí é a direita só. Aí é até a direita. Voltando para aquela Então, cena. é isso aí. Então, sabendo onde quer chegar. Tendo princípios e valores. O mais importante, em primeiro lugar, tem que ter um relacionamento que não seja baseado nos princípios e valores, de acordo com a palavra de Deus, não tem como dar certo. Uma hora vai dar zebra, Perdão, Adelmo. E isso que nós estamos falando aqui é para casais que já estão juntos. Mas também essa questão de princípios e valores, eu entendo ser importante para você que está buscando alguém com quem se relacionar. Então, quando você encontra essa pessoa que você está gostando, não adianta você só gostar, você tem que entender desde o início se ela tem os mesmos princípios e os mesmos valores. Porque senão lá na frente vocês vão se chocar. Né? É uma dica para solteiras e para casais. Muito importante. Eu digo que a mentoria ela não é só para casais. É para pessoa que às vezes está ali, eu não quero errar. Já teve um relacionamento que rompeu. Então a pessoa, eu não quero errar. Pode fazer a mentoria. Porque a pessoa vai entender que existem muitos casos da pessoa fazer justamente o que você falou. Começa ali, eu tenho meus princípios e valores, só que o meu esposo não. Mas eu tô apaixonado, e a paixão cega, literalmente cega. E a pessoa tá ali e tal, é aquela coisa, né? Daqui a pouco, passou alguns anos, casou, aí o cara vai lá e dá uma mancada, não quer ir pra igreja, ou quem sabe é ateu, não sei, olha só como ele mudou, mas não, querido, você somente não enxergou lá no início. Então tem que ter esse cuidado de como vai escolher, né? Você tem que escolher. Se hoje você tem uma mentalidade aberta para isso, tem que escolher. Cuidado com a paixão. A paixão, ela estraga muito também, né? Ela é boa no começo do relacionamento, mas pode estragar lá na frente. Não cegar, né? Porque ela cega. Então tem que cuidar para não cegar. Gente, o papo
Tá maravilhoso, mas o nosso tempo infelizmente terminou. Nós vamos ter que Que pena. marcar para vocês voltarem Vamos voltar. no próximo. Vamos. Depois que você lançar a mentoria, nós vamos marcar para você Vamos. voltar aqui, você explicar um pouco mais de Tem como muito mais funciona dica, essa né? mentoria, quais são os passos passo a passo. Sim, a gente parou ali no meio. Tem muito mais coisas que tem que fazer, né? Colocar em prática, né, amor? Mas eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês e a presença aqui no nosso programa. Foi, né, amor? Acho que foi muito valioso. Com toda certeza, não só para nós, mas para toda a nossa audiência. E com certeza vai ser lançado aí para outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade para estarem buscando a restauração do seu casamento. Obrigado. Não Obrigado. desistam. Com certeza, muito obrigado pelo convite. A gente se sente verdadeiramente honrados. Para nós é um prazer estar aqui, ainda mais sendo o Gui meu coach, né? E a gente tem aí um convívio já de 1 ano praticamente, né? E se encontrando. Me ajudou demais nessa mudança de mentalidade, apesar que eu já tinha a restauração do nosso relacionamento já existia, mas melhorou ainda mais. Então, sou muito grato a isso. Obrigado, Grazi, por vir fazer esse convite, né, juntamente com o Gui, né, amor? Eu quero novamente agradecer vocês. Nós ficamos muito felizes com esse convite. Realmente conversamos muitos assuntos importantes aqui. Tem muito mais. Temos que voltar outro dia. Faremos mas nós isso. estamos muito felizes mesmo. Muito honrados. Obrigado. E a gente aproveita para que o pessoal acompanhe vocês nas redes sociais, porque como não deu tempo para nós falarmos tudo, lá tem muito assunto. Muito conteúdo. Siga @euadelmojr, @euadelmojr, mais de 270 mil seguidores lá no Instagram. Você vai curtir demais. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao fim. E a você, nossa audiência maravilhosa, gratidão por você ter nos acompanhado até aqui. Até mais. Até a próxima.